O que é saúde mental, afinal de contas? Pois é, a gente tem visto muito falar sobre esse termo de saúde mental, especialmente aqui depois do período da pandemia. Foi quando aqui no Brasil esse tema ganhou muita projeção. Então, praticamente todos os veículos de comunicação falam quase que diariamente sobre a questão, a temática da saúde mental. Mas eu percebo que a população em geral ainda não tem muito clareza do que é saúde mental. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre saúde mental a partir da perspectiva da área da saúde e também a partir da perspectiva da área de desenvolvimento e autoajuda, que é uma área que eu atuo. Vamos lá. A primeira coisa é pensar que o conceito de saúde mental, né? O conceito de saúde, mas o conceito de saúde mental é um conceito de bem-estar biopsicossocial. O que é que isso quer dizer, biopsicossocial? Quer dizer que o bem-estar, a saúde mental não existe sem a saúde biológica e vice-versa. E que também não existe sem a saúde social, que também é um conceito novo que a gente está começando a desenvolver e elaborar no Brasil, aqui de uns tempos para cá, né? Então, sendo o conceito de saúde, sendo um conceito de saúde, de bem-estar, né, biopsicossocial, precisa que você esteja minimamente bem nessas três áreas, na área social, com tudo que envolve a área social, na área biológica, ou seja, o bem-estar físico e o bem-estar psicológico. Então, saúde é um conceito biopsicossocial. E o que a gente fala que é importante sobre isso, tá, gente? É que assim, ó, o corpo é um só. Ele não distingue a saúde mental da saúde física. Eu já falei um pouco isso ali no meu Instagram, dá uma checada lá no meu perfil que você vai ver. Não existe saúde física sem saúde mental e também não existe saúde mental sem saúde física. O corpo é um só, como diz ali o Drauzio Varela, é o mesmo corpo para acomodar toda essa saúde ou toda essa doença. Então, a gente começa a pensar no olhar para a saúde mental, em primeiro lugar, pensando, né, que a saúde mental não é possível se você está num corpo adoecido, né? E também vice-versa, se você está numa mente adoecida, o seu corpo saudável começará ali a demonstrar sinais, né, de dificuldade. Já diziam os gregos, mens san in corpore sano, ou seja, mente sã, corpo são. Então, os fatores psicológicos, os fatores mentais, eles prevalecem sobre os fatores biológicos, mas é claro que os fatores biológicos são muito importantes, porque se você vive, por exemplo, numa condição de risco, numa condição de vulnerabilidade, mesmo que você esteja mentalmente bem, você está ali suscetível a doenças do ambiente biológico onde você está vivendo, do meio ambiente que você está vivendo. Então é isso. Se a gente pegar aqui o conceito da OMS, Organização Mundial da Saúde, a OMS define a saúde mental como estado de bem-estar no qual a pessoa reconhece suas próprias capacidades, pode lidar com o estresse da vida, trabalha produtivamente e contribui para a sua comunidade. Então, veja que é um conceito amplo ali que a OMS traz, e, na minha opinião, eles qualificam muito bem, eles conceituam muito bem, porque o bem-estar, a saúde mental, ela tem a ver com essa capacidade de lidar com a vida, de lidar com as coisas boas da vida e também as coisas difíceis, as coisas não tão boas. Ao mesmo tempo, também, o ser humano não é uma ilha, né, gente? Então, assim, você precisa também estar inserido numa comunidade. Quando a gente fala comunidade, tá, gente? Eu não estou dizendo o seu bairro, o seu condomínio, não. Eu estou dizendo uma comunidade de pessoas onde você se sente reconhecido e se sente partícipe dessa comunidade e onde você contribui de alguma forma. E, além disso, você é capaz de reconhecer também suas habilidades, suas potências, as coisas boas que você consegue fazer. Então, esse é o conceito da OMS. Detalhe aqui que eu vou trazer para vocês também do estudo da OMS recente. A OMS estima que em 2030 os transtornos mentais serão a principal causa de incapacitação para o trabalho no mundo. Em 2030, os transtornos mentais poderão ser a principal causa de incapacitação no mundo. Transtorno mental, a gente está falando exatamente desse estado psíquico, né? Psicológico,
é mental. Então, assim, tudo que envolve a saúde mental, por isso que é um tema tão importante, que tem a ver com várias patologias, com várias doenças, com várias condições também, que doença é uma coisa e condição é outra, transtorno é outra. Como transtorno, a gente sabe que existem os transtornos da depressão, da ansiedade, os transtornos que são condições não remissivas ao longo de toda a vida, por exemplo, transtornos que são detectados como uma deficiência, entre elas o autismo, o T21, enfim, uma série de outros transtornos aí. E a OMS estima que até 2030 esses transtornos serão a principal causa de incapacitação, né? O que isso quer dizer para a gente? Nós estamos cuidando mal da nossa saúde biopsicossocial. Nós estamos cuidando mal da nossa mente e também do nosso corpo, por conseguinte. Então, é uma coisa para a gente olhar, né? Bom, vou finalizar o vídeo aqui falando sobre duas possibilidades, né, de cuidado, né? Aqui eu não sou profissional da área da saúde, tá, gente? É importante deixar claro, eu sou profissional da área da educação, mas do ponto de vista da saúde social e da saúde biopsicossocial, é muito vasto a gente dizer o que é um estado de bem-estar. Né? O que é um estado de bem-estar? A população precisa compreender um pouco melhor isso, né? Então, quando a gente fala de um estado de bem-estar, a gente está falando das dimensões da vida onde é possível promover o bem-estar, onde é possível promover uma qualidade de vida que favoreça a saúde mental e também a saúde física, né? Tem aqui um material que eu uso em todas as minhas palestras e cursos, imersões sobre bem-estar, e eu falo desse material também aqui no meu livro, Reinventando a Felicidade. O livro é esse, está em todas os marketplaces de livro do Brasil. Eu falo sobre essa percepção, né, de dimensões da vida que eu costumo chamar de 7 portas da felicidade. As 7 portas da felicidade, as 7 portas do bem-estar. Né? Que portas são essas? Onde é que o seu bem-estar pode estar sendo negligenciado? Onde o seu bem-estar, a sua saúde pode estar se esvaindo e aonde você pode investir para criar uma existência, uma vida mais plena, mais leve, mais saudável, né? Então, as dimensões são a vida familiar, a dimensão da contemplação e da meditação, que é importante, né, para a gente se situar no mundo, a dimensão das boas causas, ou seja, quando a gente fala de estar inserido numa comunidade, a sua vida em comunidade é uma causa, né, no âmbito da sua vida, é uma dimensão da sua vida também. Né? A dimensão da espiritualidade também é importante, a dimensão da educação e leitura, que eu acho que ela é fundamental para a gente lastrear esses conceitos e conseguir compreendê-los bem e implementá-los, a dimensão do lazer e do prazer, da cultura, da vivência, né? E a dimensão do senso estético. Então, a gente chama essas 7 dimensões de 7 portas da felicidade. E também 7 portas do bem-estar. Então, provavelmente, se você analisar cada dimensão dessa, você vai poder identificar, né, em qual delas você se sente pior e qual delas está afetando o seu bem-estar geral, qual dessas áreas está em déficit, qual dessas áreas está te causando mais angústia, mais mal-estar, mais sofrimento. Né? E aí você pode atuar em cima dessa área, tentando restabelecer ali níveis saudáveis, né? De convivência, de vida, de rotina, tudo mais, porque são exatamente as dimensões da nossa vida que favorecem ou prejudicam a nossa saúde mental, biopsicossocial, né? Então, uma coisa muito importante é olhar para essas 7 dimensões e verificar qual delas você está melhor, qual delas você precisa repensar e reorganizar algumas coisas, em qual delas você se sente realmente saudável e em qual delas você sente que precisa reconduzir alguma coisa, né? Aqui a gente não fala especificamente, né, da dimensão do trabalho, porque o trabalho é uma parte da história, da estrutura e da cultura humana contemporânea. Então, claro que o trabalho ele pode se localizar aqui dentro das várias linhas, né, aqui onde a gente olha, mas certamente o trabalho hoje tem sido também fonte de muita angústia, né? Não, muitas vezes não na forma como as pessoas falam, né? Mas claro que o trabalho passa por condições em que muitas vezes a gente se sente infeliz no trabalho também. E aí também é uma dimensão que precisa ser olhada com muito cuidado, né?
Segunda coisa que eu vou falar e que é importante a gente ter esse olhar muito sensível, né? Que o brasileiro ele tem o hábito de exacerbar muito o uso de tudo, né? Principalmente das palavras, né? E de uns tempos para cá começou a surgir esse comportamento que é, além de desrespeitoso e deselegante, né? O costume de banalizar os transtornos mentais. E isso fere muito as pessoas que têm alguma pessoa na família ou a pessoa que tem uma condição de transtorno ali evidente ou não, porque as pessoas banalizam isso, né? Ai, tudo é depressão, ai, tudo é ansiedade, ai, tudo é bipolar, tudo agora é TEA, né? Eu acho que no Brasil a gente está começando a ter mais clareza dos dados reais da saúde brasileira nas últimas décadas, e a gente precisa encarar isso com muito cuidado e com muita seriedade, e não promover essa banalização, sabe? Porque isso, no final das contas, termina de alguma forma afetando as pessoas. Muitas vezes não afeta a gente, mas afeta a pessoa que está próximo de nós ou que trabalha com a gente, enfim, né? Bom, é isso que eu queria falar para vocês muito brevemente, né? O tema da saúde mental é um tema muito denso, muito amplo, precisa de muito debate, né, para poder a gente compreender, né? E também a própria pessoa, ter ciência da sua própria gestão sobre a sua saúde mental e sobre a sua saúde geral, sobre a sua saúde, né? Como eu falei, o corpo é um só, ele não separa mente de corpo. Então, a gente também tem que assumir um lugar e uma postura de gestor da nossa própria saúde, né? Se afastar de coisas que não são bacana, né? Se afastar de convivências e convívios e pessoas que são realmente desagregadoras. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, pode dar uma olhadinha lá, chama Como se afastar de pessoas tóxicas, que é um vídeo ótimo, né? Então a gente precisa manejar isso, precisa gerenciar isso, né? Se a gente vê que a nossa vida cultural, por exemplo, não está satisfatória, a gente precisa gerenciar isso, né? Se a gente vê que o trabalho não é legal, não é bom, não está mais satisfatório, a gente também precisa manejar isso. Não deixar tudo à conta do vento, deixar que, né, deixar a vida me levar, deixar que com o tempo a coisa se resolve, né? E também não colocar tudo na conta das questões familiares ou também não colocar tudo na conta da questão financeira, né? Para que a gente possa realmente assumir a nossa responsabilidade pela nossa própria saúde e felicidade. Eu sou Ana Moraes, aqui no canal eu falo sobre educação, desenvolvimento e bem-estar de um modo geral, desejando que os conteúdos que eu compartilho aqui com muita seriedade sejam conteúdos que contribuam para uma vida plena, saudável e um bem-estar cada vez maior para as pessoas. Agradeço se você apoiar o canal, se você assinar e se você compartilhar com alguém que tem interesse nesse tema. A gente se vê toda semana, nas terças e quintas, é dia de vídeo aqui no canal. Até o próximo vídeo.